Bom dia, Edrão. Esperar aqui a Maria entrar. Obrigada, Vinícius. Ei, gente. Obrigada, Vinícius. Ei, gente. Oi, Então, Maria, bom dia, tudo bom? bom dia. Como é que vai, Lívia? Tudo bem? Tudo certo, que prazer te receber aqui. Espero que um dia possa ser ao vivo, né, aqui no Espírito Santo. Vamos marcar, vamos para o Espírito Santo bater um papo sobre direito constitucional, né? Mas no atual Já momento só pode não tem assim. como, né? Mas já tá convidada, viu? Já fica o convite. Vamos bater um papo. Como é que está a comissão de vocês? Vocês estão se reunindo? Vocês estão funcionando? Como é que tá? Estamos fazendo online pelo Zoom. Semana passada a gente teve. Vocês no Federal estão fazendo online também? Fizemos anteontem. Não, hoje fizemos segunda-feira, nós tivemos uma reunião. A reunião já estava marcada, não é? Mas em razão dos acontecimentos de sexta-feira, refiro-me à demissão do ministro da Justiça Sim. e as afirmações que ele fez na sua despedida, né, imputando ao presidente da República a prática de alguns crimes e reconhecendo ele próprio, talvez, a prática de outros. O presidente do Conselho Federal mandou um ofício para o nosso querido Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, pedindo que a comissão se debruçasse sobre os episódios e discutisse qual deveria ser o posicionamento da OAB em relação ao episódio, né? E então formou-se uma comissão, dentro da comissão tivemos um relator, uma presidente de um subgrupo, que ficou a cargo da professora Mônica Cadiano, que é diretora da Faculdade de Direito da USP, e do Arrisson Targino, da Paraíba, conselheiro federal, e eles ficaram a cargo disso. E naquele momento, o que a gente entendeu, né, e eu concordei, foi uma ponderação do ministro Pertence, que faz parte também da comissão, é que é tudo muito embrionário, né? A própria iniciativa ou não da OAB em participar de um pedido de impeachment do presidente da República precisa se dar em bases sólidas. A gente precisa saber o que aconteceu. E o fato é que a gente não Exatamente. sabe se o ministro da Justiça tem razão naquilo que ele diz ou se o presidente da República tem razão naquilo que ele está dizendo, né? Então, o próprio Supremo abriu um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República para saber o que aconteceu, se a acusação tem lastro ou se. Então, nesse momento, a OAB entendeu que vai ouvir todo mundo para saber, para tentar saber exatamente em cima de que bases fáticas nós estamos navegando, né? E acho que foi uma medida razoável. O prazo, salvo melhor juízo, são 10 dias para todo mundo se pronunciar, todos os envolvidos no episódio, e vamos ver o que veio. O que não pode é a OAB tomar uma posição e amanhã, olha, não era bem isso, não foi bem assim. Então, acho que pedido de impeachment é uma coisa muito séria. Eu não tenho dúvida de que, confirmadas algumas situações, há narrativa suficiente de crime de responsabilidade, quanto a isso não me parece haver muita dúvida,
Mas é uma medida muito séria. A OAB precisa também entender se há conveniência, oportunidade de participar de mais esse impeachment, né? Me lembro que ela participou do da Dilma e participou do Temer também, entrou com pedido de pedido de impeachment. Então, existem várias decisões. A comissão, como você sabe, a comissão de constitucional, ela só é um auxílio da diretoria, né? Então, a gente só vai produzir um texto e a diretoria que vai tomar a decisão. Mas, nesse momento, o ideal era ouvir. Mas, além disso, a gente deliberou muita coisa. Foi uma sessão que durou umas 5 horas. Votamos bastante coisas. Muita coisa interessante. Então, deliberamos, por exemplo, eu não sei como é que está aí, Lívia, no Espírito Santo, a metodologia de julgamento virtual, né? E isso é uma questão que tem trazido muita reclamação por parte dos advogados. Aqui, em Brasília, nos tribunais superiores, está muito ruim. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles têm 2 modelos de julgamento. Você tem o julgamento hoje, né, na pandemia. Ele tem o julgamento por videoconferência, que é isso aqui que a gente está fazendo, online. Você pode me interpelar, a gente pode conversar ao vivo. Esse é o julgamento por videoconferência. Mas tem o julgamento no plenário virtual, que é completamente sigiloso. Você manda uma sustentação oral por e-mail, ninguém te assegura que alguém vai ver aquilo, e eu não sei sequer qual a diferença dessa sustentação oral de um memorial. E a gente sabe que a sustentação oral é direito fundamental da defesa, o Supremo já decidiu várias vezes isso. E aí você fica 6 dias julgando e depois a gente vê o resultado. Então o advogado não tem como apartear, não existe questão de fato. No Supremo, você hoje sabe quem já votou. Então você sabe assim, fulano negou. Mas você não tem acesso nem ao pronunciamento. O que acontece no julgamento online, ele vota, você sabe os fundamentos. Se alguém pede vista, você tem como se contrapor os fundamentos já dados. Não. Agora, por exemplo, no TSE, mandar um beijo para Carol Cleve, presidente de Prade. No Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento é completamente sigiloso. Você tem um placar dizendo assim, 3 negaram e não sabem sequer quem votou. E não é a sessão por videoconferência. Estou vendo que Coutinho está dizendo que no TRE Espírito Santo o pessoal está elogiando bastante. Não, o TSE no julgamento por videoconferência está funcionando muito bem. Mas o problema é que a grande massa de processo não está no videoconferência. Está no sigiloso. São processos que ficam rolando por 6 dias, que você não tem possibilidade de participar, de interromper, de apartear, que você mandou uma sustentação oral por e-mail 48 horas antes, e que você só sabe que 3 pessoas já votaram, mas não sabem nem sequer quem foram. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, mandar um memorial suplementar agora, num processo que ainda está rolando, eu não sei nem a quem mandar, porque eu não sei quem já votou. Então, a OAB aprovou, muito importante, Vinícius, tá tendo muito problema aqui. Então, a gente começou essa conversa, eu estou relatando um pouquinho do que aconteceu na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais do Conselho Federal na segunda, que foi discutido o impeachment, a possibilidade de participação do impeachment do presidente da República, mas isso também ficou decidido, porque, não sei se vocês sabem, mas pelo plenário virtual do Supremo, se um ministro não vota, se ele não entra lá no computador e dá o voto dele, presume-se que ele votou com o relator. Então, o não voto é uma aderência. O que é isso, né? Numa Suprema Corte. Então, foi aprovado pela Comissão de Constitucional um envio de um ofício ao Supremo Tribunal Federal para que isso mude. Quem não votou, não votou. Ele nem disse sim, nem disse não, nem divergiu, nem concordou. E também não pode ser computado para quórum. Porque a gente sabe que estão votando até a DIN, a DPF no plenário sigiloso, digamos assim. E para modular efeitos, a gente sabe que a gente precisa de maioria qualificada. E estão computando votos de ministros que não votaram. Então, vamos supor que o ministro relator opte por modular efeito. Se o outro ministro não vota, está dizendo que ele está modulando também. Então, isso é um absurdo. Não voto jamais pode ser interpretado como aderência. O Marcelo Ribeiro, que foi ministro do TSE, ele fala o seguinte, ele fala as pessoas estão comparando esse nosso plenário virtual, sigiloso, né, aos julgamentos na Suprema Corte Americana. Não é verdade. Na Suprema Corte Americana, os advogados, antes do julgamento, vão para a tribuna, fazem uma arguição oral gigante, eles são sabatinados, interrompidos, escrutinados pelos juízes da Suprema Corte Americana, e depois é que os ministros se recolhem para
agora sim, fazer uma deliberação sigilosa e depois divulgam o resultado. No caso do plenário virtual do Supremo hoje, nem assim não é. Você manda uma sustentação oral, olha, Margarete Coelho, deputada federal, presidente da comissão para analisar o projeto anticrime do antigo ministro Sérgio Moro. Uma honra, Margot, tê-la aqui, nossa líder feminista na Câmara. Então, a situação no Supremo não está fácil. Não está fácil. Os julgamentos realmente não primam pela publicidade, pela participação efetiva do advogado, não. A OAB precisa estar muito atenta a isso. Isso a gente tem conversado. E é importante, esse ofício que nós vamos encaminhar ao Supremo, os presidentes das seccionais vão receber, para analisarem a eventualidade, a necessidade de mandar para os presidentes dos tribunais de justiça também, né? E é importante que a OAB esteja muito atenta, porque existem algumas, digamos assim, algumas medidas excepcionais que foram tomadas em tempo de pandemia que precisam recuar quando a pandemia passar. E a gente não vê essa disposição. Eu tenho muito receio que os juízes se acostumem a ficar em casa, sem contato com o advogado, sem aquela advogado cobrando, perturbando, levando as suas razões, e que essa blindagem da magistratura com a advocacia se consolide. A OAB precisa estar muito atenta quando isso tudo passar, para que as coisas voltem ao seu estado anterior. Eu até levei essa questão para a nossa comissão de um problema pessoal que eu tive advogando. A gente precisou falar com o juiz e na Justiça Federal, e como está todo mundo trabalhando em casa, você só consegue falar com o assessor. E aí, mal com o assessor, às vezes com o chefe de secretaria, eles não querem passar o telefone pessoal. Mas a gente tem direito de falar diretamente com o juiz ou diretamente com o assessor. E aí, quando o processo subiu, foi para o Rio de Janeiro, né, que é o TRF2, eles estavam exigindo a minha presença física lá, já em tempos de pandemia, dizendo que lá tinha advogados indo despachar. Eu falei, olha, não é nem recomendável, né? E eu nem sei se eu conseguiria, logo quando estava realmente o fechamento total. Não vai nem chegar lá. Exatamente. E era uma causa urgente, inclusive, conectada ao coronavírus, né? Conectada à pandemia. Então, eu até levei isso para a comissão porque é muito importante para a gente a OAB agir nesse sentido. Prerrogativas, né? Eu, por exemplo, agora, eu entrei em cima da hora na live, vou fazer essa confissão, essa inscrição. Acabei de terminar uma audiência em Zoom com a ministra Carmen Lúcia. Me recebeu normalmente, acabamos de fazer uma reunião por Zoom, hora marcada, 10h10. O gabinete avisa, você tem 10 minutos para falar. 10h09, ela, doutora, vamos encerrar e tal, encerra. E, ok, de um processo que está nesse regime de julgamento sigiloso no Supremo. Mas eu posso lhe dizer, sem dizer nomes, que disparei pedidos de audiência para os 11 ministros do Supremo, e um deles voltou um e-mail automático, né, uma resposta automática dizendo o seguinte: prezada doutora, você pode mandar por e-mail o seu memorial. Em casos excepcionais, se você quiser mandar um arquivo de voz explicando o caso, você pode mandar, nós vamos ouvir, e isso equivale ao seu direito de contato pessoal nos termos do Estatuto da OAB. Então, nem assessor, nem juiz, e muito menos, nem chefe de gabinete, nem ninguém. Há uma resposta automática de um ministro da Suprema Corte dizendo que você mandar um e-mail equivale a um contato pessoal. Então, isso é um negócio que a OAB precisa estar muito vigilante mesmo. Porque não precisava ter dito isso. Eu comentei com algumas outras pessoas, divulguei esse e-mail reservadamente para alguns colegas. Falei, olha, podia ter dito, a agenda virtual está lotada. Eu imagino que amanhã da ministra Carmen Lúcia me recebeu em 10 minutos, devia estar cheia. Olha, a nossa agenda virtual está lotada, conversa com o juiz auxiliar, conversa com o assessor. Isso tem acontecido aqui, até funcionado. A Margarete está dizendo que o grande desafio do Congresso será regulamentar o pós-crise. É verdade. Se a OAB em determinado momento se sentir impotente para pelas vias institucionais corrigir esses desvios, então vamos acionar a via legislativa, a via institucional ainda que o ministro Toffoli tem falado isso, né? Que essa pandemia catalisou uma modernização que tinha que acontecer de qualquer jeito, né? E eu concordo com isso. Momentos de crise
eles catalisam determinados processos que tomariam mais tempo para acontecer, mas que aconteceriam de um jeito ou de outro. Eu não discordo, mas precisa haver, como disse a deputada Margarete, balizas, critérios, e a OAB precisa estar muito vigilante. A Margarete foi conselheira federal pelo Piauí, hoje foi vice-governadora, hoje é deputada federal, então, digamos assim, é uma representante da advocacia no Congresso. A gente precisa ir atrás da nossa bancada e acho que o interesse não é um interesse corporativo, é um interesse do cliente. Se a OAB não trabalha bem, o cliente não está bem defendido, né? A cidadania não está bem feita. É acesso à justiça, né? A ministra Carmelita mesmo, ela tem uma expressão que ela fala que a gente não tem que ficar paralisado, mas tem que ter segurança no movimento. Essa transição ela tem que ser feita de um jeito que realmente não obste o acesso à justiça. Eu acho que tem várias coisas boas, principalmente, eu estou falando a gente aqui no Espírito Santo, tem muita dificuldade de acesso a Brasília. Nem sempre é um cliente que pode pagar, é muito custoso sempre, entendeu? Então, algumas coisas, elas podem ser implementadas e podem vir para ficar. Tem muita gente aqui falando, tomar cuidado para a exceção do regime de quarentena não virar padrão, né? Isso é um cuidado, mas o outro lado, a gente pode pescar o que teve de bom, o que promoveu o acesso à justiça, o que democratizou isso, né? Trouxe benefício para a população em geral, concretizou valores constitucionais, e o que não, que realmente era exceção, que só era justificável naquela época, né? É verdade, é verdade. A Margot está dizendo aqui, o CNJ está com uma comissão composta para estudar o pós-pandemia. A OAB deve procurar ser ouvida, com certeza. Muito bom. Mas a OAB, e aqui vou fazer uma crítica, eu não sei bem se é uma crítica, enfim, conversei muito. O representante da OAB na comissão que editou a resolução da pandemia, que é o Kiko Caputo, que é o ex-presidente da OABDF, um sujeito maravilhoso, ele recebeu a garantia, na época, de que o plenário virtual não teria os poderes expandidos. E isso não aconteceu. Ampliaram os poderes do plenário virtual. Hoje eles estão jogando tudo no virtual. Eu trouxe aqui, um beijo, Carla, enorme. Estão enfiando tudo no virtual. Eu trouxe uma lista de coisas relevantíssimas que foram julgadas no plenário virtual agora em tempos de pandemia. Prescrição de ação de indenização fundada em título do Tribunal de Contas da União, que dano ao erário era tido em todas as circunstâncias como imprescritível, e o Supremo fez um recorte, estabeleceu cláusula de prescritibilidade. Escola sem partido, um tema muito relevante, que movimenta politicamente as pessoas no dia de hoje. A gente sabe que existe uma discussão grande sobre isso. Foi julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Temas de processo legislativo, eu mesmo tive uma repercussão geral sobre se o chefe do executivo pode vetar parcialmente um projeto de lei e já publicar e esse pedaço já entrar em vigor, ou se tem que esperar tudo. Tudo isso está indo no plenário sigiloso. A gente só vai saber depois o que foi julgado, como foi e como não foi. Hoje tem sessão do plenário virtual, do plenário por videoconferência, né? E é só pandemia, só pandemia. As turmas estão julgando terça-feira, os habeas corpus por videoconferência tem funcionado bem, as pessoas estão sustentando oralmente, mas essa ampliação do sigiloso e a forma preocupa muito, preocupa muito. A OAB tem que estar muito atenta em relação a isso, não podemos baixar a guarda, não. Com certeza. E a gente podia também aproveitar e falar um pouquinho daquilo que você escreveu, né, a respeito das fake news, porque eu achei muito interessante, você colocou que hoje em dia o modus operandi é outro, né? As notícias são divulgadas com fontes teoricamente verdadeiras, né? E a velocidade das informações, às vezes as pessoas não leem. Eu até li uma vez que o melhor lugar para esconder um cadáver é na página 2 do Google. Porque ninguém vai até a chega página lá, 2. né? Inclusive, existe um serviço pago, né? Sim. Quando você quer esconder uma notícia, você contrata determinado serviço, ele vai bombando coisas com o seu nome, vai ranqueando melhor, e aquela notícia que você quer esconder vai passando para as próximas páginas do Google. As pessoas pagam para fazer, cobram para fazer esse tipo de serviço, né? Foi importante você falar sobre a questão da fake news,
porque o ministro Gilmar Mendes vem de indeferir um pedido de medida liminar, já que a gente está aqui batendo um papo na Comissão de Constitucional, eu vou sempre tentar trazer um pouco para o Supremo. O ministro Gilmar Mendes acabou de indeferir um pedido de medida liminar que tinha sido formulado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. E o que ele pretendia? Ele pretendia que o prazo da CPMI das fake news não fosse prorrogado, né? E o ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de medida liminar. E eu acho interessante esse tipo de pedido, porque a gente que mexe com o constitucional vê muito isso, né? O deslocamento para o judiciário de ônus político que às vezes as pessoas não querem assumir. No xadrez da política, da opinião pública, as pessoas não querem tomar determinadas decisões e deslocam para o Supremo. Evidentemente que a decisão de prorrogar ou não os trabalhos de uma CPI, se ela já alcançou seus resultados, uma CPI que não tem relatório final, que ainda está colhendo depoimentos, que a decisão é uma decisão eminentemente política, né? Mas o ministro Gilmar, ele avançou um pouco mais, falou que não, que o trabalho está em curso, que é importante descobrir exatamente, Carol, eles deslocam para o Poder Judiciário determinadas questões de conteúdo tipicamente político e depois questionam que o Poder Judiciário está intervindo excessivamente na política, né? A politização do Supremo Tribunal Federal, jurisdicionalização da política ou a politização da justiça, né? Esse paradoxo que sempre fica. E a gente teve também ontem a decisão do ministro Alexandre impedindo a nomeação do novo chefe da Polícia Federal por desvio de finalidade, uma decisão que eu não concordo, eu acho que a prerrogativa de nomeação de ministros de Estado é do presidente da República, é o auxiliar direto do presidente da República, do governador ou do prefeito. São cargos de livre nomeação e exoneração, são cargos, eu entendo, em relação ao qual não se aplica a vedação de nepotismo, né? Eu acho que o primeiro escalão do governo, do Poder Executivo, deve ser pessoas afinadas com o chefe do poder. Ninguém pode me obrigar a ter um assessor com quem eu não tenho nenhum tipo de afinidade política, ideológica, mas o fato é que o Kraken já estava solto, porque já havia o precedente proibindo a nomeação do Lula, já tinha o precedente do Lula, depois disso já tinha o precedente da filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, que também não foi... O presidente Temer agora tinha tentado fazer dela ministra e viabilizou-se essa nomeação também por desvio de finalidade. A discussão, tanto aqui quanto lá, é de desvio de finalidade do ato de nomeação. Você não está nomeando porque ele é técnico, porque ele é bom, por fins disso, você está nomeando no Lula, né? Para dar prerrogativa de foro, era isso, né? Para blindar o presidente da República. Agora, no presidente Bolsonaro, está nomeando para blindar o seu filho, porque ele é um amigo. Eu acho que essa análise muito subjetiva de desvio de finalidade num cargo de primeiro escalão de chefia do Executivo, essa discussão é uma discussão que descabe. Eu não concordei com a decisão do Lula na época, não concordei com a decisão do Roberto Jefferson na época, também não concordo com essa. Acho que essa é uma discussão que não deveria ter parado no Supremo Tribunal Federal. Mas voltando, a gente estava falando de fake news, que o ministro Gilmar não acolheu o pedido de encerramento, de proibição de renovação do prazo da CPI. A gente também aqui... Quem desvia, o Jodemir está defendendo aqui, está falando que o desvio foi concretizado pelas falas do presidente. Depende, Jodemir, é tão fluido, porque quando a gente não pode esquecer, né? E é engraçado porque a gente tem o mesmo protagonista, né? Que é o Sérgio Moro, primeiro na condição de juiz federal e agora na condição de ex-ministro de Estado, né? Mas à época ele vazou um trecho de uma escuta ilegal. Não vamos esquecer isso, no caso do Lula. O prazo da interceptação já tinha acabado, a escuta não foi interrompida, ele continuou escutando, pegou uma ligação da presidente da República, que já não podia, tanto que ele tomou um pito do falecido, saudoso ministro Teori Zavascki, que aí pediu uma desculpa meio salomônica, e ele vazou só um pedaço da conversa. E incendiou o parquinho, como dizem as mídias sociais, e isso acabou desembocando no impeachment da presidente Dilma. E depois, quando se viu a íntegra do áudio, não era bem assim. A ideia da nomeação do então presidente Lula estava menos voltada a dar a ele um foro
e mais voltada à necessidade de ter alguém na ponta de lança da articulação política para Dilma não cair, o que acabou acontecendo. Então, é tudo muito fluido. Eu acho que esse é um debate que não caberia no Poder Judiciário, mas é o que eu falo para o meu marido. Eu brinco muito com ele que ele não é advogado. O elástico, quando a gente estica muito e solta, ele não volta para o status quo antes, durinho, firminho e daquele tamanho. Ele sempre fica um pouco maior e mais bambo. E a minha avaliação é que desde do presidente, do governo Dilma, passando pelo Temer para cá, a gente realmente esticou um pouco a corda do nosso Estado democrático de direito, do nosso apreço à legalidade estrita. E isso vai lá atrás, prisão processual, técnicas da Lava Jato, e o que a gente foi permitindo aqui e ali, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo. Então, nós somos gradualmente esticando mesmo o elástico do nosso regime democrático, do nosso Estado democrático de direito e no princípio da legalidade. E começamos a fazer exceções a coisas que ordinariamente não faríamos. Começamos a tornar todo o debate muito principiológico, cabia princípio para tudo, princípio da moralidade. Eu derrubei regra de financiamento de campanha, eu derrubei nomeação para a chefia, eu derrubei tudo dentro da ideia de princípio da moralidade. E a hora que o elástico soltou, tá tudo meio frouxo. Eu tô cheio de fio solto e acho que ainda agora, o presidente Bolsonaro, eu vi que hoje ele reclamou muito da decisão do ministro Alexandre. Ontem, na posse, ele tinha sido mais contido, hoje ele foi mais ele, né? Soltou os cachorros no ministro do Supremo, mas o fato é que as balizas ficaram muito frouxas. Sim. E o ministro Gilmar, ele tem um ditado que ele é para a vida. Eu não sei qual que é a média etária do pessoal da Comissão de Constitucional aí de vocês. A do Conselho Federal, eu sou tipo assim, mais nova, quase. Mas aí, o Conselho do Gilmar, que eu guardo para a vida, que é o problema do chicote, é que ele troca de mão. Esse é o grande problema do chicote. Enquanto ele está na sua mão e você está açoitando, está ótimo. Mas amanhã ele está na mão do seu adversário. E quem está tomando açoite é você. Então, tem que ter cuidado demais com o chicote. E eu vejo um pouco isso, assim. Esse atual presidente que aplaudiu quando Lula não pôde ser nomeado, com uma decisão com esse grau de intrusão nas prerrogativas do Poder Executivo, agora ele está lá. Né? Eu também vi comentários desse tipo com o Moro. Moro, agora a mensagem de WhatsApp é prova, porque quando o Intercept vazou não era prova para nada. Então, o interessante do chicote é que ele troca de mão. Então, o que nós não podemos aceitar é chicote para ninguém. Então, eu acho que a gente experimentou um elastecimento muito grande e agora as balizas estão muito soltas. E agora os destinatários são outros, fomentaram, em alguma medida, o esticar dessa corda e agora são reféns desse modelo sem parâmetro, né? Sem muitos parâmetros legais rígidos, né? Então, nesse contexto todo, a gente volta para as fake news, para a CPMI, que vai continuar. A gente tem um inquérito aberto, também conduzido no Supremo pelo Alexandre de Moraes, para apurar o financiamento das manifestações antidemocráticas que aconteceram há 2, 3 semanas atrás, no meio da pandemia, né? Mas o que a gente vê sobre fake news, e esse é um tema muito interessante, para que eu mexo muito com o eleitoral, e a gente sabe que esse debate de notícias falsas em direito político eleitoral, Brexit, eleição do Trump, isso foi muito discutido, se as eleições, e do próprio Bolsonaro, né? Se a eleição foi impactada decisivamente por notícias falsas ou não. Esse é um tema que a gente pode discutir, que é muito interessante. Mas em tema de pandemia, é incrível. E não é só aqui, nos Estados Unidos também, na Europa não tanto. Isso é que é curioso. A gente viu uma politização de um debate que é científico, né? O
que eu tenho para acrescentar sobre pandemia? Eu não sei nada de cloroquina, eu não sei sobre cálculos de isolamento social, mas de repente o presidente da República estava indicando remédio, o ministro da Saúde estava em cabo de guerra para saber se isola ou não isola, se é vertical, se é horizontal. E aí a gente viu as mídias sociais tratando a questão de forma política. Se você quer o isolamento, você é de esquerda. Se você quer a liberação do comércio, você é Bolsonaro. Quem é Bolsonaro defende cloroquina. É um negócio tão absurdo. O que tem a ver ser Bolsonaro e todo mundo quer a cura da doença? O que é isso, né? Nós estamos todo mundo no mesmo barco. E nesse contexto de politização de um tema que é científico, começaram as fake news. E é interessante, a gente sabe que hoje, e até eu escrevi naquele artigo, existe um micro-targeting em WhatsApp, uma capilaridade que eles falam que é praticamente individual. Você sabe como chegar a mim, a você, ao grupo de constitucional do Espírito Santo. Você consegue disparar mensagens de WhatsApp de uma tal forma que você já tem ideia a que tipo de pessoas, a que perfis de pessoas aquela mensagem por onda vai chegar. É claro que na base, na origem, você tem a criação de perfis falsos e números falsos para disparar, grupos enormes para disparar, mas depois daquelas mensagens elas vão se propagando como onda, como cadeia, as pessoas vão replicando. Como você já manda para pessoas que têm afinidade ideológica e política, a tendência em replicar é muito maior. Então hoje você consegue chegar, fala, eu quero chegar no pessoal do Espírito, você chega por mensagem de WhatsApp. E aí o que eu comecei a reparar? Que antes dos pronunciamentos do presidente da República, e depois é que a gente conferia isso, aquilo que ele falava, na tarde anterior, você começava a receber bomba de mensagem em horários muito próximos. E isso é que é incrível, os horários eram aproximados, com aquela mesma ideia que logo depois da noite ele colocaria. E aí o que eu percebi? Num primeiro momento, e ainda é assim, né? As fake news, elas vêm com aquelas... gente, é surreal como é que as pessoas ainda acreditam nisso, né? Urgente, vem sempre aquela chamada explosiva, né? Urgente, acaba de sair uma vacina, é sempre assim, uma fala estrondosa, muito enfática, né? Acompanhada de uma notícia... também cheio de erro de português, muito comum, cheio de erro de pontuação. E embaixo, a conclusão política. Tá vendo? O nosso presidente estava certo. Tá vendo? Os comunistas, não sei o quê. E as pessoas repetiam muito isso. Às vezes traziam um link de um blog, qualquer blog do fulano, ou seja, de fontes de imprensa não credenciadas. E o que eu acabei observando, e isso me motivou a escrever aquele artigo no começo da pandemia, que o jeito de trazer a fake news mudou. Eu não sei se por aí eu não saberia te dizer, a gente precisaria fazer uma análise quantitativa. Se as pessoas pararam de replicar essas mensagens muito estrondosas de blogs X que ninguém conhece, as pessoas começaram a desconfiar disso. Sim. E aí o que aconteceu? Eles começaram a compartilhar matérias de sites de imprensa referendadas, do exterior, na grande maioria. Então, vinha um link do New York Times, vinha um link do Le Monde, vinha o link do El País. Então, são links, e se você clicava, o link é real. Você cai numa matéria em espanhol, do El País, papapá. Então, mudou um pouquinho o estilo de divulgação da fake news. Só que junto com o link, vinha uma chamada, uma explicativa. Olha, prefeito de Nova York acaba de discursar dizendo que vai encerrar o isolamento virtual. Acesse o discurso. E aí vinha o link do New York Times. Ninguém ouviu o discurso do prefeito em inglês. E era um link do discurso do prefeito de Nova York em inglês. Ninguém clicou, ninguém esperou. Eu cliquei e o vídeo dele levou um tempão para carregar. Então ninguém quis saber disso. Viu que o link era de uma fonte credenciada,
e compartilhava. Eu recebi essa postagem de várias pessoas, eu recebi do meu marido. Falei, que é isso? Você está caindo nessa também? E outras tantas de New York Times, vai acontecer isso. Aí quando você clica, é uma matéria em francês, do Le Monde. Como as pessoas não têm influência em francês, acreditavam na legenda, presumindo que a legenda era verdadeira pelo fato do link ser de uma fonte credenciada. Outra coisa que aconteceu muito em tema de fake news, que na verdade a gente nem usa mais a expressão fake news, porque na verdade a notícia não precisa ser falsa. Basta uma desinformação, parcialmente correta, ou uma notícia manipulada. No fundo, a ideia é desinformar. Era notícias velhas, sendo replicadas agora como verdadeiras. Teve uma que era completamente fora de contexto. Teve uma que era absurda, da Itália, quando a Itália estava no auge assim, da pandemia, morrendo milhares de pessoas por dia. Vinha uma mensagem, Itália flexibiliza, até a Itália já está flexibilizando a quarentena, clique. Aí você clicava, era um link do El País falando mesmo mas era da época anterior, em que eles ainda negavam a pandemia. Para você ter ideia, Lívia, foi tanto acesso ao El País que o El País botou uma chamada, porque ele estranhou pelos brasileiros. Olha como nós somos maravilhosos. Ele estranhou que, de repente, começou a ter tanto acesso no Brasil a uma notícia de 20 dias atrás. A gente sabe que em pandemia, 20 dias muda tudo, o cenário muda todo. E aí eles botaram uma chamada. Atenção, essa notícia é de 20 dias atrás. Porque o que eles vão fazer com a notícia? A notícia é verdadeira, ela estava lá, só que ela não é de hoje. Ela era um momento em que a Itália estava longe do pico e ainda negava a pandemia. Então, o país teve que colocar. Atenção, essa notícia é de 20 dias atrás e não relata, não revela a situação atual da Itália. Porque o filho do presidente tinha publicado essa matéria e ele tem um alcance enorme. Então, isso bombou. Teve um outro também de um vídeo de Israel, eles adoram Israel, né? Em que um dos ministros de Israel, falando que não ia seguir e tal, Israel estava numa quarentena bruta que você não podia sair de casa mais que 3 metros. Então, existe uma inovação na própria divulgação da fake news. Não saberia te dizer se porque o filtro está ficando maior em relação a esses blogs antigos e tal, mas o fato é que, assim, o que eu vejo, Lívia? Que falta uma cultura, eu falo isso muito com os meus pais, falta muito uma cultura de rede social. Eu brinco, falo, você liga para você que tem 70 anos de idade, os tiozinhos do WhatsApp, meu pai, meu tio, você liga para alguém meia-noite? Não. Você liga para alguém para falar, olha que lindo esse vídeo de uma fonte brilhando em Milão? Não. Então não passa isso. Não manda mensagem meia-noite. Não entope o WhatsApp da gente com vídeo do cantor, vídeo do chinês, vídeo da flor abrindo, brotando. Falta uma diplomacia, de sociabilidade, sabe? Daquilo que é aceitável, daquilo que não é aceitável, do que eu posso pôr, do que eu não posso pôr. Eu até esses dias, vocês que são bem mais novos do que eu, estava discutindo com os amigos, eu não quero virar um tiozão do WhatsApp. Eu não quero, daqui 30 anos, ser completamente desconectada da realidade de comunicação. E a comunicação vai mudar muito mais agora, nos próximos 30 anos, do que dos próximos do que para trás. Etiqueta de rede, é isso aí, etiqueta de rede. Né? Etiqueta na internet. Eu achei curioso também que você falou que as notícias falsas, elas têm muito mais probabilidade de serem divulgadas porque elas são novas. E parece que todo mundo, como a informação tem sido um bem muito valioso, todo mundo quer dizer que teve acesso à informação antes. Em primeira mão. Até mesmo agora, com corona, a pessoa quer falar, no hospital que eu trabalho teve isso. Chegou alguém. Então, como se isso fizesse de mim melhor ou mais informada. Então, mais antenada. E aí as pessoas têm essa urgência de divulgar primeiro, né? Isso é de estudo. Os estudos revelam que as fake news, até pela sua chamada bombástica, tipo breaking news, né? Acabaram de descobrir, acabou de acontecer e tal. Ela é feita para trazer esse senso de urgência
E as pessoas têm uma tendência a divulgar, a propagar aquela notícia de uma forma instantânea, porque ela é a notícia do momento, aquilo que acabou de acontecer. Então, isso é estudo, é científico, existe uma tendência enorme de que notícias, ao contrário de uma chamada, em termos jornalísticos, sem grandes apelos emocionais, digamos assim, né? Ele não te desperta esse senso de urgência. A notícia falsa ela é feita para isso. E isso tem duas consequências. Você atinge muito mais pessoas num volume de tempo muito menor e você acaba não tendo tempo para refletir e pensar naquilo que você leu. E naquilo que você encaminhou. Poxa, eu nem notei que no link tinha data que era de 20 dias atrás. Eu nem cliquei para ler a matéria do New York Times. E assim vai. A pessoa nem viu, nem olhou. E quando se deu conta, esparramou para um monte de gente. Existe mesmo uma tendência medida já de que essas notícias, pela construção da própria redação, né, do texto, por despertar essa coisa do novo, do urgente, do agora, ela se esparrama mais rápido. São os efeitos danosos da notícia falsa. Eu acho que é até um reflexo das redes sociais, 100%, porque até tem um sociólogo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele escreve sobre isso, né? Sociedade do cansaço, sociedade da informação, e todo mundo tem muito a postura de estar ativamente produzindo informação. Você está passivo, consumindo, era como se te tirasse o valor. Então as pessoas compartilham, recomendam leituras que elas mesmas não leram, porque diria algo a mais sobre ela, né? Mas é o contrário. É isso aí, é isso aí. Os E tempos você acha que a divulgação poderia ser considerado, vir a ser considerado ou enquadrada pela legislação como um ato criminoso ou algo que de algum modo se assemelhasse à própria produção da fake news, tipo uma recepção, você receptar um produto, receptação, né? Você receber um produto roubado, ou igual pornografia, você divulgar a pornografia. O que você acha disso? Eu acho assim, eu acho um pouco diferente a questão. Existem os discursos, né? A diferenciação dos discursos. Até é interessantíssimo. A Mal Alamudin, que é a mulher do George Clooney, ela divulgou um texto agora, há uns 2 meses, The Right to Offend, o direito de ofender, em que ela pregava a liberdade de manifestação do pensamento, inclusive na perspectiva da crítica e da ofensa. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem o porn speech, que é a pornografia, você tem o hate speech, que é o discurso de ódio, você tem o direito de ofensa, você tem o direito de crítica. E a fake news, a notícia que não é fake news, na verdade, hoje alguns estudiosos já falam em junk news, né? A notícia lixo, né? Esse conceito maior de desinformação é muito mais fluido, porque a bem da verdade, dentro desse conceito de desinformação, cabe muita coisa. Cabe a falsidade mesmo, propriamente dita, do tipo falar que você, Lívia, fez uma coisa que você não fez, ou que alguém roubou, uma imputação de crime que não aconteceu. Então existe o falso mesmo, mas a regra na desinformação não é o falso. É a meia-verdade, ou é a verdade contada de uma forma a influenciar, a induzir, a manipular, ou escondendo outros aspectos. Então é muito fluido, tanto que não se usa mais a ideia de fake news, porque o falso não é a regra. A regra é a desinformação com base na meia-verdade, na manipulação, na insinuação. Você não consegue dizer que aquilo é 100% verdadeiro, mas a mensagem não é real. Então, a tendência hoje, na União Europeia, na Comissão Europeia e nos Estados Unidos também, é a questão da autorregulação. Eu tenho muita dificuldade de dizer que alguém que compartilha uma desinformação, misinformation, uma notícia parcialmente verdadeira, parcialmente falsa, pratica um crime. A gente teve esse problema no TSE, eu quero ver como é que vai ser isso nas eleições, porque a resolução do TSE prevê isso, fala que quem divulgar
notícia falsa de candidato vai ser responsabilizado. Eu vejo com muito problema isso. Eu não acho que a solução da fake news está na criminalização. É claro que se há um financiamento lá atrás do disparo em massa com um propósito específico, esta ponta lá atrás deve e pode ser investigada numa perspectiva criminal. Mas a cadeia de pessoas, eu, você, meu pai, minha mãe, minha tia, que divulgam aquela notícia que não foi criada por eles, intencionalmente, não foi criada, mas foi replicada, né, por eles. Categorizar isso como crime é complicado, até porque no limite, eu vou ter que ter uma autoridade censora. Quem vai dizer que aquela notícia é certa e errada? Que aquela meia notícia pode ou que aquela meia notícia já não pode? Eu vou acabar criando um órgão de censura da manifestação do pensamento. E isso é algo que me traz alguma preocupação. Concordo aqui com o Joaci, que é meu colega, desembargador TRE de Rondônia, que a ideia está mais na conscientização da população. Os estudiosos, inclusive, Lívia, na Europa, há uma tendência de inclusão no currículo das escolas já de ensino fundamental de uma disciplina de postura em rede, de saber se posicionar em rede, saber identificar fake news, não compartilhar, responsabilidade social em mídias sociais, a sua responsabilidade como membro de uma sociedade de informação. Então, acho que o tema se coloca mais para esse ponto, né, da autorregulação, da conscientização, da formação de uma cultura de rede, do que propriamente no aspecto criminal, porque tenho medo da censura. Até porque, tradicionalmente, graças a Deus, né, a jurisprudência do STF sempre é em prol do direito de informação, talvez pela ditadura aí que a maioria dos ministros enfrentou, né? É verdade. Então, isso é bastante interessante. E eu tinha anotado uma pergunta aqui, acabei esquecendo, depois eu pergunto aí de novo. Não tem problema não. Eu trouxe aqui, Lívia, não sei se a gente ainda tem tempo, eu trouxe algumas decisões, como a gente ia falar de pandemia, eu peguei algumas decisões do Supremo sobre pandemia para a gente ver como é que as coisas têm se desenrolado, né? A gente sabe das mais conhecidas, né? A autonomia dos estados, dos municípios concorrentes, né? A competência concorrente para legislar sobre saúde pública, para manter isolamento, ainda que o governo federal entenda diferente. Eu trouxe, olha que interessante, o município de Paraty, que é ali pertinho de Angra dos Reis, é um município com forte apelo turístico. Ele entrou ele proibiu por um decreto do prefeito, ele fechou os hotéis. Porque como é um polo de atração de todos os estados, para evitar a contaminação, a prefeitura foi lá e proibiu a hospedagem turística no município. Só que o que acontece? Os donos de casas em Paraty, casas de veraneio, seguiam alugando as casas no Airbnb, nesses aplicativos de aluguel turístico. Então não são hotéis, são casas, mas aquele propósito do prefeito de evitar esse fluxo de pessoas de outros lugares para fins de turismo não estava sendo atendido. E o prefeito entrou na justiça para sustar o Airbnb e um outro. São duas plataformas, Airbnb e o Booking. Duas plataformas de aluguel, justamente para fechar um pouco mais Paraty, para blindar essa questão do trânsito de pessoas e da contaminação. E ele conseguiu ganhar em primeira instância e o tribunal suspendeu. E ele foi ao Supremo pedindo o direito de suspender a plataforma Airbnb e Booking das casas lá e não ganhou. Maria, bom dia, tudo bom? Bom dia. Como é que vai, Lívia? Tudo bem? Tudo certo, que prazer te receber aqui. Espero que um dia possa ser ao vivo, né, aqui no Espírito Santo. Vamos marcar, vamos para o Espírito Santo bater um papo sobre direito constitucional, né? Mas no atual momento só pode não assim. Tem como, né? Mas já está convidada, viu? Já fica o convite. Vamos bater um papo. Como é que está a comissão de vocês? Vocês estão se reunindo? Vocês estão funcionando? Como é que está? Estamos fazendo online pelo Zoom. Semana passada a gente teve
Vocês no federal estão fazendo online também? Fizemos anteontem. Não, hoje fizemos segunda-feira, nós tivemos uma reunião. Maria, bom dia, tudo bom? Bom dia. Como é que vai, Lívia? Tudo bem? Tudo certo, que prazer te receber aqui. Espero que um dia possa ser ao vivo, né, aqui no Espírito Santo. Vamos marcar, vamos para o Espírito Santo bater um papo sobre direito constitucional, né? Mas no atual Já momento só pode não tem assim. como, né? Mas já está convidada, viu? Já fica o convite. Vamos bater um papo. Como é que está a comissão de vocês? Vocês estão se reunindo? Vocês estão funcionando? Como é que tá? Estamos fazendo online pelo Zoom. Semana passada a gente teve. Vocês no federal estão fazendo online também? Fizemos anteontem. Não, hoje fizemos segunda-feira, nós tivemos uma reunião. A reunião já estava marcada, não é? Mas em razão dos acontecimentos de sexta-feira, refiro-me à demissão do ministro da Justiça e as afirmações que ele fez na sua despedida, né, imputando ao presidente da República a prática de alguns crimes e reconhecendo ele próprio, talvez, a prática de outros. O presidente do Conselho Federal mandou um ofício para o nosso querido Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, pedindo que a comissão se debruçasse sobre os episódios e discutisse qual deveria ser o posicionamento da OAB em relação ao episódio, né? E então formou-se uma comissão, dentro da comissão tivemos um relator e uma presidente de um subgrupo, que ficou a cargo da professora Mônica Cadiano, que é diretora da Faculdade de Direito da USP, e do Arrisson Targino, da Paraíba, conselheiro federal, e eles ficaram a cargo disso. E naquele momento o que a gente entendeu, né, e eu concordei, foi uma ponderação do ministro Pertence, que faz parte também da comissão, é que é tudo muito embrionário, né? A própria iniciativa ou não da OAB em participar de um pedido de impeachment do presidente da República precisa se dar em bases sólidas. A gente precisa saber o que aconteceu. E o fato é que a gente não sabe se o ministro da Justiça tem razão naquilo que ele diz ou se o presidente da República tem razão naquilo que ele está dizendo, né? Então, o próprio Supremo abriu um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República para saber o que aconteceu. Se a acusação tem lastro ou se... Então, nesse momento, a OAB entendeu que vai ouvir todo mundo para tentar saber exatamente em cima de que bases fáticas nós estamos navegando, né? E acho que foi uma medida razoável. O prazo, salvo melhor juízo, são 10 dias para todo mundo se pronunciar, todos os envolvidos no episódio, e vamos ver o que veio. O que não pode é a OAB tomar uma posição e amanhã, olha, não era bem isso, não foi bem assim. Então, acho que pedido de impeachment é uma coisa muito séria. Eu não tenho dúvida de que, confirmadas algumas situações, há narrativa suficiente de crime de responsabilidade, quanto a isso não me parece haver muita dúvida, mas é uma medida muito séria. A OAB precisa também entender se há conveniência, oportunidade de participar de mais esse impeachment, né? Me lembro que ela participou do da Dilma e participou do Temer também, entrou com pedido de pedido de impeachment. Então, existem várias decisões. A comissão, como você sabe, a comissão de constitucional, ela só é um auxílio da diretoria, né? Então, a gente só vai produzir um texto e a diretoria que vai tomar a decisão. Mas, nesse momento, o ideal era ouvir. Mas, além disso, a gente deliberou muita coisa. Foi uma sessão que durou umas 5 horas. Votamos bastante coisas. Muita coisa interessante. Então, deliberamos, por exemplo, eu não sei como é que está aí, Lívia, no Espírito Santo, a metodologia de julgamento virtual, né? E isso é uma questão que tem trazido muita reclamação por parte dos advogados. Aqui, em Brasília, nos tribunais superiores, está muito ruim. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ
eles têm dois modelos de julgamento. Você tem o julgamento hoje, né, na pandemia. Ele tem o julgamento por videoconferência, que é isso aqui que a gente está fazendo, online. Você pode me interpelar, a gente pode conversar ao vivo. Esse é o julgamento por videoconferência. Mas tem o julgamento no plenário virtual, que é completamente sigiloso. Você manda uma sustentação oral por e-mail, ninguém te assegura que alguém vai ver aquilo, e eu não sei sequer qual a diferença dessa sustentação oral de um memorial. E a gente sabe que a sustentação oral é direito fundamental da defesa, o Supremo já decidiu várias vezes isso. E aí você fica 6 dias julgando e depois a gente vê o resultado. Então o advogado não tem como apartear, não existe questão de fato. No Supremo, você hoje sabe quem já votou. Então você sabe assim, fulano negou. Mas você não tem acesso nem ao pronunciamento. O que acontece no julgamento online, ele vota, você sabe os fundamentos. Se alguém pede vista, você tem como se contrapor os fundamentos já dados. Não. Agora, por exemplo, no TSE, mandar um beijo para Carol Cleve, presidente de Prade. No Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento é completamente sigiloso. Você tem um placar dizendo assim, 3 negaram e não sabem sequer quem votou. E não é a sessão por videoconferência. Estou vendo que Coutinho está dizendo que no TRE Espírito Santo o pessoal está elogiando bastante. Não, o TSE no julgamento por videoconferência está funcionando muito bem. Mas o problema é que a grande massa de processo não está no videoconferência. Está no sigiloso. São processos que ficam rolando por 6 dias, que você não tem possibilidade de participar, de interromper, de apartear, que você mandou uma sustentação oral por e-mail 48 horas antes, e que você só sabe que 3 pessoas já votaram, mas não sabem nem sequer quem foram. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, mandar um memorial suplementar agora, num processo que ainda está rolando, eu não sei nem a quem mandar, porque eu não sei quem já votou. Então, a OAB aprovou, muito importante, Vinícius, está tendo muito problema aqui. Então, a gente começou essa conversa, eu estou relatando um pouquinho do que aconteceu na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais do Conselho Federal na segunda, que foi discutido o impeachment, a possibilidade de participação do impeachment do presidente da República, mas isso também ficou decidido, porque, não sei se vocês sabem, mas pelo plenário virtual do Supremo, se um ministro não vota, se ele não entra lá no computador e dá o voto dele, presume-se que ele votou com o relator. Então, o não voto é uma aderência. O que é isso, né? Numa Suprema Corte. Então, foi aprovado pela Comissão de Constitucional um envio de um ofício ao Supremo Tribunal Federal para que isso mude. Quem não votou, não votou. Ele nem disse sim, nem disse não, nem divergiu, nem concordou. E também não pode ser computado para quórum. Porque a gente sabe que estão votando até a DIN, a DPF no plenário sigiloso, digamos assim. E para modular efeitos, a gente sabe que a gente precisa de maioria qualificada. E estão computando votos de ministros que não votaram. Então, vamos supor que o ministro relator opte por modular efeito. Se um outro ministro não vota, está dizendo que ele está modulando também. Então, isso é um absurdo. Não voto jamais pode ser interpretado como aderência. O Marcelo Ribeiro, que foi ministro do TSE, ele fala o seguinte, ele fala as pessoas estão comparando esse nosso plenário virtual sigiloso, né, aos julgamentos na Suprema Corte Americana. Não é verdade. Na Suprema Corte Americana, os advogados antes do julgamento vão para a tribuna, fazem uma arguição oral gigante, eles são sabatinados, interrompidos, escrutinados pelos juízes da Suprema Corte Americana, e depois é que os ministros se recolhem para, agora sim, fazer uma deliberação sigilosa e depois divulgam o resultado. No caso do plenário virtual do Supremo hoje, nem assim não é. Você manda uma sustentação oral, olha, Margarete Coelho, deputada federal, presidente da comissão para analisar o projeto anticrime do antigo ministro Sérgio Moro. Uma honra, Margot, tê-la aqui, nossa líder feminista na Câmara. Então, a situação no Supremo não está fácil. Não está fácil. Os julgamentos realmente não primam pela publicidade, pela participação efetiva do advogado, não. A OAB precisa estar muito atenta a isso. Isso a gente tem conversado. E é importante, esse ofício que nós vamos encaminhar ao Supremo, os presidentes das seccionais vão receber, para analisarem a eventualidade, a necessidade de mandar para os presidentes dos tribunais de justiça também, né? E é importante que a OAB esteja muito atenta, porque existem algumas, digamos assim, algumas medidas excepcionais que foram tomadas em tempo de pandemia, que precisam recuar quando a pandemia passar. E a gente não vê essa disposição. Eu tenho muito receio
que os juízes se acostumem a ficar em casa, sem contato com o advogado, sem aquela advogado cobrando, perturbando, levando as suas razões, e que essa blindagem da magistratura com a advocacia se consolide. A OAB precisa estar muito atenta quando isso tudo passar, para que as coisas voltem ao seu estado anterior. Eu até levei essa questão para a nossa comissão de um problema pessoal que eu tive advogando. A gente precisou falar com o juiz e na Justiça Federal, e como está todo mundo trabalhando em casa, você só consegue falar com o assessor. E aí, mal com o assessor, às vezes com o chefe de secretaria, eles não querem passar o telefone pessoal. Mas a gente tem direito de falar diretamente com o juiz ou diretamente com o assessor. E aí, quando o processo subiu, foi para o Rio de Janeiro, né, que é o TRF2, eles estavam exigindo a minha presença física lá, já em tempos de pandemia, dizendo que lá tinha advogados indo despachar. Eu falei, olha, não é nem recomendável, né? E eu nem sei se eu conseguiria, logo quando estava realmente o fechamento total. Não vai nem chegar lá. Exatamente. E era uma causa urgente, inclusive, conectada ao coronavírus, né? Conectada à pandemia. Então, eu até levei isso para a comissão porque é muito importante para a gente a OAB agir nesse sentido. Prerrogativas, né? Eu, por exemplo, agora, eu entrei em cima da hora na live, vou fazer essa confissão, essa inscrição. Acabei de terminar uma audiência em Zoom com a ministra Carmen Lúcia. Me recebeu normalmente, acabamos de fazer uma reunião por Zoom, hora marcada, 10h10. O gabinete avisa, você tem 10 minutos para falar. 10h09, ela, doutora, vamos encerrar e tal, encerra. E ok, de um processo que está nesse regime de julgamento sigiloso no Supremo. Mas eu posso lhe dizer, sem dizer nomes, que disparei pedidos de audiência para os 11 ministros do Supremo, e um deles voltou um e-mail automático, né, uma resposta automática dizendo o seguinte: prezada doutora, você pode mandar por e-mail o seu memorial. Em casos excepcionais, se você quiser mandar um arquivo de voz explicando o caso, você pode mandar, nós vamos ouvir, e isso equivale ao seu direito de contato pessoal nos termos do Estatuto da OAB. Então, nem assessor, nem juiz, e muito menos, nem chefe de gabinete, nem ninguém. Há uma resposta automática de um ministro da Suprema Corte dizendo que você mandar um e-mail equivale a um contato pessoal. Então, isso é um negócio que a OAB precisa estar muito vigilante mesmo. Porque não precisava ter dito isso. Eu comentei com algumas outras pessoas, divulguei esse e-mail reservadamente para alguns, falei, olha, podia ter dito, a agenda virtual está lotada. Eu imagino que amanhã da ministra Carmen Lúcia me recebeu em 10 minutos, devia estar cheia. Olha, a nossa agenda virtual está lotada, conversa com o juiz auxiliar, conversa com o assessor. Isso tem acontecido aqui, até funcionado. A Margarete está dizendo que o grande desafio do Congresso será regulamentar o pós-crise. É verdade. Se a OAB em determinado momento se sentir impotente pelas vias institucionais, corrigir esses desvios, então vamos acionar a via legislativa, a via institucional, ainda que o ministro Toffoli tem falado isso, né? Que essa pandemia catalisou uma modernização que tinha que acontecer de qualquer jeito, né? E eu concordo com isso. Momentos de crise, eles catalisam determinados processos que tomariam mais tempo para acontecer, mas que aconteceriam de um jeito ou de outro. Eu não discordo, mas precisa haver, como disse a deputada Margarete, balizas, critérios, e a OAB precisa estar muito vigilante. A Margarete foi conselheira federal pelo Piauí, hoje foi vice-governadora, hoje é deputada federal, então, digamos assim, é uma representante da advocacia no Congresso. A gente precisa ir atrás da nossa bancada, e acho que o interesse não é um interesse corporativo, é um interesse do cliente. Se a OAB não trabalha bem, o cliente não está bem defendido, né? A cidadania não está bem feita. É acesso à justiça, né? A ministra Carmen Lúcia mesmo, ela tem uma expressão que ela fala que a gente não tem que ficar paralisado, mas tem que ter segurança no movimento. Essa transição, ela tem que ser feita de um jeito que realmente não obste o acesso à justiça. Eu acho que tem várias coisas boas, principalmente, eu estou falando, a gente aqui no Espírito Santo tem muita dificuldade de acesso a Brasília. Nem sempre é um cliente que pode pagar, é muito custoso sempre, entendeu? Então, algumas coisas, elas podem ser implementadas e podem vir para ficar. Tem muita gente aqui falando, tomar cuidado para a exceção do regime de quarentena não virar
padrão, né? Isso é um cuidado, mas o outro lado, a gente pode pescar o que teve de bom, o que promoveu o acesso à justiça, o que democratizou isso, né? Trouxe benefício para a população em geral, concretizou valores constitucionais, e o que não, que realmente era exceção, que só era justificável naquela época, né? É verdade, é verdade. A Margot está dizendo aqui, o CNJ está com uma comissão composta para estudar o pós-pandemia. A OAB deve procurar ser ouvida, com Muito certeza. bom. Mas a OAB, e aqui vou fazer uma crítica, eu não sei bem se é uma crítica, enfim, conversei muito. O representante da OAB na comissão que editou a resolução da pandemia, que é o Kiko Caputo, que é o ex-presidente da OABDF, um sujeito maravilhoso. Ele recebeu a garantia, na época, de que o plenário virtual não teria os poderes expandidos. E isso não aconteceu. Ampliaram os poderes do plenário virtual. Hoje eles estão jogando tudo no virtual. Eu trouxe aqui, um beijo, Carla, enorme. Estão enfiando tudo no virtual. Eu trouxe uma lista de coisas relevantíssimas que foram julgadas no plenário virtual, agora em tempos de pandemia. Prescrição de ação de indenização fundada em título do Tribunal de Contas da União, que dano ao erário era tido em todas as circunstâncias como imprescritível, e o Supremo fez um recorte, estabeleceu cláusula de prescritibilidade. Escola sem partido, um tema muito relevante, que movimenta politicamente as pessoas no dia de hoje. A gente sabe que existe uma discussão grande sobre isso. Foi julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Temas de processo legislativo, eu mesmo tive uma repercussão geral sobre se o chefe do executivo pode vetar parcialmente um projeto de lei e já publicar, e esse pedaço já entrar em vigor, ou se tem que esperar tudo. Tudo isso está indo no plenário sigiloso. A gente só vai saber depois o que foi julgado, como foi, como não foi. Hoje tem sessão do plenário virtual, do plenário por videoconferência, né? E é só pandemia, só pandemia. As turmas estão julgando terça-feira, os habeas corpus por videoconferência tem funcionado bem, as pessoas estão sustentando oralmente, mas essa ampliação do sigiloso e a forma preocupa muito, preocupa muito. A OAB tem que estar muito atenta em relação a isso. Não podemos baixar a guarda, não. Com certeza. E a gente podia também aproveitar e falar um pouquinho daquilo que você escreveu, né, a respeito das fake news, porque eu achei muito interessante, você colocou que hoje em dia o modus operandi é outro, né? As notícias são divulgadas com fontes teoricamente verdadeiras, né? E a velocidade das informações, às vezes as pessoas não leem. Eu até li uma vez que o melhor lugar para esconder um cadáver é na página 2 do Google. Porque ninguém vai até a página lá, né? Inclusive, existe um serviço pago, né? Sim. Quando você quer esconder uma notícia, você contrata determinado serviço, ele vai bombando coisas com seu nome, vai ranqueando melhor, e aquela notícia que você quer esconder vai passando para as próximas páginas do Google. As pessoas pagam para fazer, cobram para fazer esse tipo de serviço, né? Foi importante você falar sobre a questão da fake news, porque o ministro Gilmar Mendes vem de indeferir um pedido de medida liminar, já que a gente está aqui batendo um papo na Comissão de Constitucional, eu vou sempre tentar trazer um pouco para o Supremo. O ministro Gilmar Mendes acabou de indeferir um pedido de medida liminar que tinha sido formulado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. E o que ele pretendia? Ele pretendia que o prazo da CPMI das fake news não fosse prorrogado, né? E o ministro Gilmar Mendes indeferiu o pedido de medida liminar. E eu acho interessante esse tipo de pedido, porque a gente que mexe com o constitucional vê muito isso, né? O deslocamento para o judiciário de ônus político que às vezes as pessoas não querem assumir. No xadrez da política, da opinião pública, as pessoas não querem tomar determinadas decisões e deslocam para o Supremo. Evidentemente que a decisão de prorrogar ou não os trabalhos de uma CPI, se ela já alcançou seus resultados, uma CPI que não tem relatório final, que ainda está colhendo depoimentos, que a decisão é uma decisão eminentemente política, né? Mas o ministro Gilmar, ele avançou um pouco mais, falou que não, que o trabalho está em curso, que é importante descobrir exatamente, Carol, eles deslocam para o Poder Judiciário
determinadas questões de conteúdo tipicamente político, e depois questionam que o Poder Judiciário está intervindo excessivamente na política, né? A politização do Supremo Tribunal Federal, jurisdicionalização da política ou a politização da justiça, né? Esse paradoxo que sempre fica. E a gente teve também ontem a decisão do ministro Alexandre impedindo a nomeação do novo chefe da Polícia Federal por desvio de finalidade, uma decisão que eu não concordo. Eu acho que a prerrogativa de nomeação de ministros de Estado é do presidente da República, é o auxiliar direto do presidente da República, do governador ou do prefeito. São cargos de livre nomeação e exoneração, são cargos, eu entendo, em relação ao qual não se aplica a vedação de nepotismo, né? Eu acho que o primeiro escalão do governo, do Poder Executivo, deve ser pessoas assinadas com o chefe do poder. Ninguém pode me obrigar a ter um assessor com quem eu não tenho nenhum tipo de afinidade política, ideológica, mas o fato é que o Kraken já estava solto, porque já havia o precedente proibindo a nomeação do Lula, já tinha o precedente do Lula, depois disso já tinha o precedente da filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, que também não foi... O presidente Temer agora tinha tentado fazer dela ministra e inviabilizou-se essa nomeação também por desvio de finalidade. A discussão, tanto aqui quanto lá, é de desvio de finalidade do ato de nomeação. Você não está nomeando porque ele é técnico, porque ele é bom, por fins nisso, você está nomeando no Lula, né? Para dar prerrogativa de foro, era isso, né? Para blindar o presidente da República. Agora, no presidente Bolsonaro, está nomeando para blindar o seu filho, porque ele é um amigo. Eu acho que essa análise muito subjetiva de desvio de finalidade num cargo de primeiro escalão de chefia do Executivo, essa discussão é uma discussão que descabe. Eu não concordei com a decisão do Lula na época, não concordei com a decisão do Roberto Jefferson na época, também não concordo com essa. Acho que essa é uma discussão que não deveria ter parado no Supremo Tribunal Federal. Mas voltando, a gente estava falando de fake news, que o ministro Gilmar não acolheu o pedido de encerramento, de proibição de renovação do prazo da CPI. A gente também, aqui, quem desvia, o Jodemir está defendendo aqui, está falando que o desvio foi concretizado pelas falas do presidente. Depende, Jodemir, é tão fluido, porque quando... a gente não pode esquecer, né? E é engraçado porque a gente tem o mesmo protagonista, né? Que é o Sérgio Moro. Primeiro na condição de juiz federal e agora na condição de ex-ministro de Estado, né? Mas, à época, ele vazou um trecho de uma escuta ilegal. Não vamos esquecer isso, no caso do Lula. O prazo da interceptação já tinha acabado, a escuta não foi interrompida, ele continuou escutando, pegou uma ligação da presidente da República, que já não podia, tanto que ele tomou um pito do falecido, saudoso ministro Teori Zavascki, que aí pediu uma desculpa meio salomônica, e ele vazou só um pedaço da conversa. E incendiou o parquinho, como dizem as mídias sociais, e isso acabou desembocando no impeachment da presidente Dilma. E depois, quando se viu a íntegra do áudio, não era bem assim. A ideia da nomeação do então presidente Lula estava menos voltada a dar a ele um foro e mais voltada à necessidade de ter alguém na ponta de lança da articulação política para Dilma não cair, o que acabou acontecendo. Então, é tudo muito fluido. Eu acho que esse é um debate que não caberia no Poder Judiciário, mas é o que eu falo para o meu marido. Eu brinco muito com ele que ele não é advogado. O elástico, quando a gente estica muito e solta, ele não volta para o status quo antes, durinho, firminho e daquele tamanho. Ele sempre fica um pouco maior e mais bambo. E a minha avaliação é que desde do presidente, do governo Dilma, passando pelo Temer para cá, a gente realmente esticou um pouco a corda do nosso Estado democrático de direito, do nosso apreço à legalidade estrita. E isso vai lá atrás, prisão processual, técnicas da Lava Jato, e o que a gente foi permitindo aqui e ali, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo. Então, nós somos gradualmente esticando
tocando mesmo o elástico do nosso regime democrático, do nosso Estado democrático de direito e no princípio da legalidade. E começamos a fazer exceções a coisas que ordinariamente não faríamos. Começamos a tornar todo o debate muito principiológico, cabia princípio para tudo, princípio da moralidade. Eu derrubei regra de financiamento de campanha, eu derrubei nomeação para a chefia, eu derrubei tudo dentro da ideia de princípio da moralidade. E a hora que o elástico soltou, tá tudo meio frouxo. Eu tô cheio de fio solto e acho que agora, ainda agora, o presidente Bolsonaro, eu vi que hoje ele reclamou muito da decisão do ministro Alexandre. Ontem, na posse, ele tinha sido mais contido, hoje ele foi mais ele, né? Soltou os cachorros no ministro do Supremo, mas o fato é que as balizas ficaram muito frouxas. Sim. E o ministro Gilmar, ele tem um ditado que ele é para a vida. Eu não sei qual que é a média etária do pessoal da Comissão de Constitucional aí de vocês. A do Conselho Federal, eu sou tipo assim, mais nova, quase. Mas aí, o Conselho do Gilmar, que eu guardo para a vida, que é o problema do chicote, é que ele troca de mão. Esse é o grande problema do chicote. Enquanto ele está na sua mão e você está açoitando, está ótimo. Mas amanhã ele está na mão do seu adversário. E quem está tomando açoite é você. Então, tem que ter cuidado demais com o chicote. E eu vejo um pouco isso, assim. Esse atual presidente que aplaudiu quando Lula não pôde ser nomeado, com uma decisão com esse grau de intrusão nas prerrogativas do poder executivo, agora ele está lá. Né? Eu também vi comentários desse tipo com o Moro. Ah, Moro, agora a mensagem de WhatsApp é prova? Porque quando o Intercept vazou não era prova para nada. Então, o interessante do chicote é que ele troca de mão. Então, o que nós não podemos aceitar é chicote para ninguém. Então, eu acho que a gente experimentou um elastecimento muito grande e agora as balizas estão muito soltas. E agora os destinatários são outros, fomentaram, em alguma medida, o esticar dessa corda e agora são reféns desse modelo sem parâmetro, né? Sem muitos parâmetros legais rígidos, né? Então, nesse contexto todo, a gente volta para as fake news, para a CPMI, que vai continuar. A gente tem um inquérito aberto, também conduzido no Supremo pelo Alexandre de Moraes, para apurar o financiamento das manifestações antidemocráticas que aconteceram há 2, 3 semanas atrás, no meio da pandemia, né? Mas o que a gente vê sobre fake news, e esse é um tema muito interessante, para que eu mexo muito com o eleitoral, e a gente sabe que esse debate de notícias falsas em direito político eleitoral, Brexit, eleição do Trump, isso foi muito discutido, se as eleições, e do próprio Bolsonaro, né? Se a eleição foi impactada decisivamente por notícias falsas ou não. Esse é um tema que a gente pode discutir, que é muito interessante. Mas em tema de pandemia, é incrível. E não é só aqui, nos Estados Unidos também, na Europa não tanto. Isso é que é curioso. A gente viu uma politização de um debate que é científico, né? O que eu tenho para acrescentar sobre pandemia? Eu não sei nada de cloroquina, eu não sei sobre cálculos de isolamento social, mas de repente o presidente da República estava indicando remédio, o ministro da Saúde estava em cabo de guerra para saber se isola ou não isola, se é vertical, se é horizontal. E aí a gente viu as mídias sociais tratando a questão de forma política. Se você quer o isolamento, você é de esquerda. Se você quer a liberação do comércio, você é Bolsonaro. Quem é Bolsonaro defende cloroquina. É um negócio tão absurdo. O que tem a ver ser Bolsonaro e todo mundo quer a cura da doença? O que é isso, né? Nós estamos todo mundo no mesmo barco. E nesse contexto de politização de um tema que é científico, começaram as fake news. E é interessante, a gente sabe que hoje, e até eu escrevi naquele artigo, existe um micro-targeting em WhatsApp, uma capilaridade que eles falam que é praticamente individual. Você sabe como chegar a mim, a você, ao grupo de constitucional do Espírito Santo. Você consegue disparar mensagens de WhatsApp de uma tal forma que você já tem ideia a que tipo de pessoas, a que perfis de pessoas aquela mensagem por onda vai chegar. É claro que na base
na origem, você tem a criação de perfis falsos e números falsos para disparar, grupos enormes para disparar, mas depois aquelas mensagens elas vão se propagando como onda, como cadeia, as pessoas vão replicando. Como você já manda para pessoas que têm afinidade ideológica e política, a tendência em replicar é muito maior. Então, hoje você consegue chegar, fala, eu quero chegar no pessoal do espírito, você chega por mensagem de WhatsApp. E aí, o que eu comecei a reparar? Que antes dos pronunciamentos do presidente da República, e depois é que a gente conferia isso, aquilo que ele falava, um dia, ou na tarde anterior, você começava a receber bomba de mensagem em horários muito próximos. Isso é que é incrível, os horários eram aproximados, com aquela mesma ideia que logo depois da noite ele colocaria. E aí o que eu percebi? Num primeiro momento, e ainda é assim, né? As fake news, elas vêm com aquelas... gente, é surreal como é que as pessoas ainda acreditam nisso, né? Urgente, vem sempre aquela chamada explosiva, né? Urgente, acaba de sair uma vacina, é sempre assim, uma fala estrondosa, muito enfática, né? Acompanhada de uma notícia também cheio de erro de português, muito comum, cheio de erro de pontuação, e embaixo a conclusão política. Tá vendo? O nosso presidente estava certo, tá vendo? Os comunistas, não sei o quê. E as pessoas repetiam muito isso. Às vezes traziam um link de um blog, qualquer blog do fulano, ou seja, de fontes de imprensa não credenciadas. E o que eu acabei observando, e isso me motivou a escrever aquele artigo no começo da pandemia, que o jeito de trazer a fake news mudou. Eu não sei se por aí eu não saberia te dizer, a gente precisaria fazer uma análise quantitativa. Se as pessoas pararam de replicar essas mensagens muito estrondosas de blogs X que ninguém conhece, as pessoas começaram a desconfiar disso. Sim. E aí o que aconteceu? Eles começaram a compartilhar matérias de sites de imprensa referendadas, do exterior, na grande maioria. Então, vinha um link do New York Times, vinha um link do Le Monde, vinha o link do El País. Então, são links, e se você clicava, o link é real. Você cai numa matéria em espanhol, do El País, papapá. Então, mudou um pouquinho o estilo de divulgação da fake news. Só que junto com o link, vinha uma chamada, uma explicativa. Olha, prefeito de Nova York acaba de discursar dizendo que vai encerrar o isolamento virtual. Acesse o discurso. E aí vinha o link do New York Times. Ninguém ouviu o discurso do prefeito em inglês. E era um link do discurso do prefeito de Nova York em inglês. Ninguém clicou, ninguém esperou. Eu cliquei e o vídeo dele levou um tempão para carregar. Então ninguém quis saber disso. Viu que o link era de uma fonte credenciada e compartilhava. Eu recebi essa postagem de várias pessoas. Eu recebi do meu marido. Falei, que é isso? Você está caindo nessa também? E outras tantas de New York Times. Vai acontecer isso. Aí quando você clica, é uma matéria em francês do Le Monde. Como as pessoas não têm influência em francês, acreditavam na legenda, presumindo que a legenda era verdadeira pelo fato do link ser de uma fonte credenciada. Outra coisa que aconteceu muito em tema de fake news, que na verdade a gente nem usa mais a expressão fake news, porque na verdade a notícia não precisa ser falsa. Basta uma desinformação, uma parcialmente correta, ou uma notícia manipulada. No fundo, a ideia é desinformar. Era notícias velhas, sendo replicadas agora como verdadeiras. Teve uma que era completamente fora de contexto. Teve uma que era absurda, da Itália, quando a Itália estava no auge assim, da pandemia, morrendo milhares de pessoas por dia. Vinha uma mensagem, Itália flexibiliza, até a Itália já está flexibilizando a quarentena, clique. Aí você clicava, era um link do El País falando mesmo mas era da época anterior, em que eles ainda negavam a pandemia. Para você ter ideia, Lívia, foi tanto acesso ao El País que o El País botou uma chamada, porque ele estranhou pelos brasileiros. Olha como nós somos maravilhosos. Ele estranhou que, de repente, começou a ter tanto acesso no Brasil a uma notícia de 20 dias atrás. A gente sabe que em pandemia, 20 dias muda tudo, o cenário muda todo.
E aí eles botaram uma chamada. Atenção, essa notícia é de 20 dias atrás. Porque o que eles vão fazer com a notícia? A notícia é verdadeira, ela estava lá, só que ela não é de hoje. Ela era um momento em que a Itália estava longe do pico e ainda negava a pandemia. Então, o país teve que colocar. Atenção, essa notícia é de 20 dias atrás e não relata, não revela a situação atual da Itália. Porque o filho do presidente tinha publicado essa matéria e ele tem um alcance enorme. Então, isso bombou. Teve um outro também de um vídeo de Israel, eles adoram Israel, né? Em que um dos ministros de Israel, falando que não ia seguir e tal, Israel estava numa quarentena bruta que você não podia sair de casa mais que 3 metros. Então, existe uma inovação na própria divulgação da fake news. Não saberia te dizer se porque o filtro está ficando maior em relação a esses blogs antigos e tal, mas o fato é que, assim, o que eu vejo, Lívia? Que falta uma cultura, eu falo isso muito com os meus pais, falta muito uma cultura de rede social. Eu brinco, falo, você liga para você que tem 70 anos de idade, os tiozinhos do WhatsApp, meu pai, meu tio, você liga para alguém meia-noite? Não. Você liga para alguém para falar, olha que lindo esse vídeo de uma fonte brilhando em Milão? Não. Então não passa isso. Não manda mensagem meia-noite. Não entope o WhatsApp da gente com vídeo do cantor, vídeo do chinês, vídeo da flor abrindo, brotando. Falta uma diplomacia, de sociabilidade, sabe? Daquilo que é aceitável, daquilo que não é aceitável, do que eu posso pôr, do que eu não posso pôr. Eu até esses dias, vocês que são bem mais novos do que eu, estava discutindo com os amigos, eu não quero virar um tiozão do WhatsApp. Eu não quero, daqui 30 anos, ser completamente desconectada da realidade de comunicação. E a comunicação vai mudar muito mais agora, nos próximos 30 anos, do que dos próximos do que para trás. Etiqueta de rede, é isso aí, etiqueta de rede. Né? Etiqueta na internet. Eu achei curioso também que você falou que as notícias falsas, elas têm muito mais probabilidade de serem divulgadas porque elas são novas. E parece que todo mundo, como a informação tem sido um bem muito valioso, todo mundo quer dizer que teve acesso à informação antes. Em primeira mão. Até mesmo agora, com corona, a pessoa quer falar, no hospital que eu trabalho teve isso. Chegou alguém. Então, como se isso fizesse de mim melhor ou mais informada. Então, mais antenada. E aí as pessoas têm essa urgência de divulgar primeiro, né? Isso é de estudo. Os estudos revelam que as fake news, até pela sua chamada bombástica, tipo breaking news, né? Acabaram de descobrir, acabou de acontecer e tal. Ela é feita para trazer esse senso de urgência e as pessoas têm uma tendência a divulgar, a propagar aquela notícia de uma forma instantânea, porque ela é a notícia do momento, aquilo que acabou de acontecer. Então, isso é estudo, é científico, existe uma tendência enorme de que notícias, ao contrário de uma chamada, em termos jornalísticos, sem grandes apelos emocionais, digamos assim, né? Ele não te desperta esse senso de urgência. A notícia falsa ela é feita para isso. E isso tem 2 consequências. Você atinge muito mais pessoas num volume de tempo muito menor e você acaba não tendo tempo para refletir e pensar naquilo que você leu. E naquilo que você encaminhou. Poxa, eu nem notei que no link tinha a data que era de 20 dias atrás. Eu nem cliquei para ler a matéria do New York Times. E assim vai, a pessoa nem viu, nem olhou. E quando se deu conta, esparramou para um monte de gente. Existe mesmo uma tendência medida já, de que essas notícias, pela construção da própria redação, né, do texto, por despertar essa coisa do novo, do urgente, do agora, ela se esparrama mais rápido. São os efeitos danosos da notícia falsa. Eu acho que é até um reflexo das redes sociais, 100%, porque até tem um sociólogo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele escreve sobre isso, né? Sociedade do cansaço, sociedade da informação, e todo mundo tem muito a postura de estar ativamente produzindo informação.
você está passivo consumindo, era como se te tirasse o valor. Então as pessoas compartilham, recomendam leituras que elas mesmas não Que leram, não porque leram. isso diria algo a mais sobre ela, né? Mas é o contrário. É isso aí. É isso aí. Os E tempos você acha são que a difíceis. divulgação poderia ser considerado, vir a ser considerado ou enquadrado pela legislação como um ato criminoso ou algo que de algum modo se assemelhasse à própria produção da fake news, tipo uma recepção, você receptar um produto, receptação, né? Você receber um produto roubado. Ou igual pornografia, você divulgar a pornografia. O que você acha Então, disso? eu acho assim, ó, eu acho um pouco diferente a questão. Existem os discursos, né? A diferenciação dos discursos. Até é interessantíssimo. A Mal Alamudin, que é a mulher do George Clooney, ela divulgou um texto agora, há uns 2 meses, The Right to Offend, o direito de ofender, em que ela pregava a liberdade de manifestação do pensamento, inclusive na perspectiva da crítica e da ofensa. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem o porn speech, que é o discurso, a pornografia, você tem o hate speech, que é o discurso de ódio, você tem o direito de ofensa, você tem o direito de crítica. E a fake news, a notícia que não é fake news, na verdade, hoje alguns estudiosos já falam em junk news, né? A notícia lixo, né? Esse conceito maior de desinformação é muito mais fluido, porque a bem da verdade, dentro desse conceito de desinformação, cabe muita coisa. Cabe a falsidade mesmo, propriamente dita, do tipo falar que você, Lívia, fez uma coisa que você não fez, ou que alguém roubou, uma imputação de crime que não aconteceu. Então, existe o falso mesmo, mas a regra na desinformação não é o falso. É a meia-verdade, ou é a verdade contada de uma forma a influenciar, a induzir, a manipular, ou escondendo outros aspectos. Então é muito fluido, tanto que não se usa mais a ideia de fake news, porque o falso não é a regra. A regra é a desinformação com base na meia-verdade, na manipulação, na insinuação. Você não consegue dizer que aquilo é 100% verdadeiro, mas a mensagem não é real. Então, a tendência hoje, na União Europeia, na Comissão Europeia e nos Estados Unidos também, é a questão da autorregulação. Eu tenho muita dificuldade de dizer que alguém que compartilha uma desinformação, misinformation, uma notícia parcialmente verdadeira, parcialmente falsa, pratica um crime. A gente Sim. teve esse problema no TSE, eu quero ver como é que vai ser isso nas eleições, porque a resolução do TSE prevê isso, fala que quem divulgar notícia falsa de candidato vai ser responsabilizado. Eu vejo com muito problema isso. Eu não acho que a solução da fake news está na criminalização. É claro que se há um financiamento lá atrás do disparo em massa com um propósito específico, esta ponta lá atrás deve e pode ser investigado numa perspectiva criminal. Mas a cadeia de pessoas, eu, você, meu pai, minha mãe, minha tia, que divulgam aquela notícia que não foi criada por eles, intencionalmente, não foi criada, mas foi replicada, né, por eles. Categorizar isso como crime é complicado, até porque no limite, eu vou ter que ter uma autoridade censora. Quem vai dizer que aquela notícia é certa e errada? Que aquela meia notícia pode ou que aquela meia notícia já não pode? Eu vou acabar criando um órgão de censura da manifestação do pensamento. E isso é algo que me traz alguma preocupação. Concordo aqui com o Joaci, que é meu colega, desembargador TRE de Rondônia, que a ideia está mais na conscientização da população. Os estudiosos, inclusive, Lívia, na Europa, há uma tendência de inclusão no currículo das escolas já de ensino fundamental, de uma disciplina de postura em rede, de saber se posicionar em rede, saber identificar fake news, não compartilhar, responsabilidade social em mídias sociais, a sua responsabilidade como membro de uma sociedade de informação. Então, acho que o tema se coloca mais para esse ponto,
né, da autorregulação, da conscientização, da formação de uma cultura de rede, do que propriamente no aspecto criminal, porque tem o medo da censura. Até porque, tradicionalmente, graças a Deus, né, a jurisprudência do STF sempre é em prol do direito de informação, talvez pela ditadura aí que a maioria dos ministros enfrentou, né? É Então, isso verdade. é bastante interessante. E eu tinha anotado uma pergunta aqui, acabei esquecendo, depois eu pergunto aí de novo. Não, não tem problema não. Eu trouxe aqui, Lívia, não sei se a gente ainda tem tempo, eu trouxe algumas decisões, como a gente ia falar de pandemia, eu peguei algumas decisões do Supremo sobre pandemia para a gente ver como é que as coisas têm se desenrolado, né? A gente sabe das mais conhecidas, né? A autonomia dos estados, dos municípios concorrentes, né? A competência concorrente para legislar sobre saúde pública, para manter isolamento, ainda que o governo federal entenda diferente. Eu trouxe, olha que interessante, o município de Paraty, que é ali pertinho de Angra dos Reis, é um município com forte apelo turístico. Ele ele proibiu por um decreto do prefeito, ele fechou os hotéis. Porque como é um polo de atração de todos os estados, para evitar contaminação, a prefeitura foi lá e proibiu hospedagem turística no município. Só que o que acontece? Os donos de casas em Paraty, casas de veraneio, seguiam alugando as casas no Airbnb, nesses aplicativos de aluguel turístico. Então não são hotéis, são casas, mas aquele propósito do prefeito de evitar esse fluxo de pessoas de outros lugares para fins de turismo não estava sendo atendido. E o prefeito entrou na justiça para sustar o Airbnb e um outro. São duas plataformas, Airbnb e o Booking. Duas plataformas de aluguel, justamente para fechar um pouco mais Paraty, para blindar essa questão do trânsito de pessoas e da contaminação. E ele conseguiu ganhar em primeira instância, o tribunal suspendeu. E ele foi ao Supremo pedindo o direito de suspender a plataforma Airbnb e Booking das casas lá e não ganhou. O Toffoli não deu, falou, olha, você já suspendeu a hotelaria, fiscaliza. Eu não vou suspender essas duas plataformas, até porque existem outras, e eu não sei quais outras serão. Não vamos conseguir suspender tudo. E negou. Eu achei muito interessante essa decisão. Eu não sei se vocês acompanharam também, isso é importante dizer. Lívia, a decisão muito importante tomada pela ministra Rosa na questão do compartilhamento de dados. Esse é outro ponto que a gente pode fazer uma live só sobre ele. Sobre monitoramento de pessoas em tempo de pandemia. Eu não sei se vocês acompanham isso, mas na China, por exemplo, e muita gente questiona, como assim na China? Um país daquele tamanho, com aquele mundo de gente, hoje nós já temos mais morte que a China. Como é que Xangai não foi atingida? Como é que as outras grandes capitais, se isso a China está escondendo e tal? O monitoramento na China é uma coisa louca. Eles têm um aplicativo lá, que é tipo um WhatsApp nosso, que é o aplicativo de comunicação, mas que tem tudo lá. Você paga cartão de crédito, paga conta, recebe comunicado do governo, tudo naquele aplicativo. Tem nota também, né? Se você tá ok ou não. Aqui, você tem que ter um certificado, você tem que tirar a sua temperatura pelo aplicativo. Você tem que, se tiver alterado, você tem uma tarja amarela no aplicativo. Aonde você passa, o aplicativo te passa um QR Code. Você, para entrar no lugar, passa o QR Code. O governo sabe onde você está o tempo inteiro. Se amanhã você testou positivo de Covid, o governo sabe onde você foi. Ele sabe que pessoas estiveram no mesmo local que você, porque todo mundo, para entrar, passa um QR Code. Ele manda todo mundo para casa. Eu vi uma live que eu adorei, que a pessoa falava, o porteiro do meu prédio tem o programinha do governo, eu não consigo sair do meu prédio sem passar o meu QR Code. Então as pessoas são monitoradas, inclusive dados pessoais de temperatura, saúde, tudo. O governo monitora onde você vai, onde você está, ele não te permite sair do seu prédio, é um controle absoluto de dados. E isso se coloca aqui, né? E eu não sei se vocês acompanharam,
mas foi editada uma medida provisória que pediu. Eu também acho que a China não é o melhor modelo. Foi editada uma medida provisória, agora pelo governo aqui, nessa perspectiva da pandemia, que obrigou que todas as empresas de telefonia fixa e móvel fornecessem os seguintes dados: era nome completo, telefone e endereço de pessoas físicas e jurídicas. Então, de repente, o governo vai ter um banco de dados com o telefone de todos os brasileiros, endereço e nome, acho que também idade, salvo o melhor juízo. Então, você tem mais ou menos um perfil da população agora. E o Conselho Federal da OAB, e qual era a justificativa? Porque você tem que apresentar uma justificativa, porque esses dados das empresas de telefonia são dados sigilosos, né? E a justificativa, gente, era ridícula. Para fornecimento ao IBGE para pesquisas estatísticas. Qual pesquisa? Para quê? Você quer pesquisar exatamente o quê? Você vai ligar para todo mundo? Como é que você vai armazenar esses dados? Em caso de vazamento, o que você vai fazer? E dizia embaixo o seguinte, que a medida provisória, que essa providência, só tinha validade em tempos de pandemia. Mas, ora, e depois da pandemia os dados já estão lá. O que você faz? E a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando isso, dizendo o seguinte: olha, é certo que nenhum direito fundamental, beijo, Alexandre Rolo, é certo que nenhum direito fundamental é absoluto, todo direito fundamental cede, e nós estamos num período excepcional de pandemia. Mas para você analisar se essa restrição de direito fundamental é legítima ou não, você tem que fazer uma análise de proporcionalidade e razoabilidade que você só faz na perspectiva de dados concretos. Para que você precisa disso? Por que esses dados são imprescindíveis? Você vai fazer qual uso, qual finalidade, e depois disso, qual vai ser o destino dado a esses dados? E nada disso tinha. Você sabia que o IBGE queria fazer uma pesquisa, mas não sabia nem que pesquisa era. Por que você precisa disso? E qual o problema de não fazer a pesquisa esse ano? E atendendo um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ministra Rosa, olha, a justiça seja feita, deu uma belíssima decisão, eu recomendo a leitura, é a DIN 6387, ela fala muito sobre direitos fundamentais, o direito ao sigilo de dados, o direito à privacidade, e lá na frente ela fala que os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para eventual mitigação desses direitos fundamentais sequer poderiam ser feitos, porque a medida provisória não trazia nada. No fundo, era dar os dados para fazer o que quiser. Era um cheque em branco. E que isso não seria possível. E suspendeu a norma da medida provisória. Então, essa foi uma decisão muito importante, né, da ministra Rosa. A gente sabe que existe uma guerra discursiva de narrativa entre estados e governo federal. Quando o governador Dória, né, falou que ia monitorar, que ia prender, e aí logo o governo federal falou que não ia aceitar, mas essa medida provisória de dados é do governo federal e teve que ser suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, daqui 2 anos tem eleição, né? A gente já tem um presidente da República, eu não estou acusando ninguém, mas existe a ação de investigação judicial eleitoral tramitando no TSE que acusa o uso de disparos pagos e de divulgação em massa de notícias falsas como um instrumento de eleição. Como é que eu vou deslocar isso para o governo federal? Todos os dados de todos os brasileiros, todos os celulares dessas pessoas, sem nenhuma norma que estabeleça quem fica responsável por esse armazenamento, cláusula de destruição de dados depois que passar a pandemia, e que eu não tenho uma finalidade precisamente definida para a utilização desses dados. A gente não pode dar esse espaço para o governo, né? A gente precisa reservar a nossa esfera contra ingerências indevidas do governo. Se você me perguntar o que eu acho sobre medidas outras, eu soube que em São Paulo se sai uma coisa um pouco diferente. Qual seria? Seria também um aplicativo que todo mundo precisaria baixar, ou então uma solicitação para as empresas de telefonia só da geolocalização das pessoas, para saber se tem aglomeração de pessoas ou não. Então ele não vai saber que a Lívia... Oi, Lu, beijo. Não vai saber que a Lívia está lá, que a Maria Cláudia está lá, que o Eduardo está lá, não vai saber quem está no lugar. Mas pelo fornecimento da geolocalização de celulares, vai saber que tem uma aglomeração lá, para que a polícia, então, possa ir
e dispersar a aglomeração. Se você me perguntar, eu acho que isso é legítimo. Sem individualização de dados, sem abertura de nenhuma informação pessoal e reservada, mas apenas disponibilizar o governo a possibilidade de controlar onde há muitas pessoas juntas, isso eu acho que seria uma medida possível. Sei que gerou muita polêmica, acho que acabou arrefecendo no final das contas, mas acho que seria uma medida razoável em tempos de pandemia. Isso é bem interessante. Eu já vou indo para o encerramento, que acho que daqui a 4 minutos a live vai cair. Vai cair. A própria teoria da ponderação do Alexis, né, que os ministros geralmente usam para usar os critérios de razoabilidade, ela pressupõe a lei da ponderação epistêmica, que é a análise de dados. Porque isso senão concreto, não é não passa nem na primeira máxima dele, né, de necessidade, adequação e ponderação em sentido estrito. Então, sem dados, que a gente volta também até para a questão do Moro, para a questão do Bolsonaro. Os próprios fatos são argumentos. É isso. E é o que vocês vão esperar para decidir, né, na comissão no âmbito federal. Porque sem informação, a gente não tem dados, a gente só tem argumentos. É isso aí. É isso aí. Eu queria te agradecer de novo pela presença aqui. Acho que a gente já tem assunto para mais umas 10 lives. Você vai ter que vir aqui no Espírito Santo mesmo, viu? Muito obrigada, viu, Maria? Eu que agradeço, obrigada a todos, obrigada à Comissão de Direito Constitucional da UAB do Espírito Santo. Estou à disposição, vamos dialogar. Obrigada, agradecer também todos os presentes. Depois, quem quiser, comenta lá no post, manda mais dúvida, mais coisa para os assuntos futuros, né, que a gente for discutir. Obrigada, gente. Até logo.